Convido os irmãos a estarem lendo comigo Esther no capítulo 4, a partir do versículo 1, onde diz: Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano, de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto, escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você já tenha lido a história da rainha Esther. A história do povo judeu, quando estava num grande império, o império dos medos persas, e sucedeu o império babilônico. Esse império dos medos persas é possivelmente foi maior e mais poderoso do que o império romano, pois chegou desde a Índia, a parte de lá, até o norte aqui da África, chegando na Etiópia. Um reino que alcançou uma imensa geografia de cidades, de reinos, de povos de todo tipo. Meus amados irmãos, ali Deus levantou uma judia para ser a mulher mais importante daquela época. E por que Deus levantou aquela mulher para ser rainha, para ser uma das mulheres mais importantes daquela época, se não pelo propósito de Deus na vida daquele povo? Mas como vivia aquele povo? Um povo que havia se afastado de Deus, desde aquele tempo onde vieram os exércitos da Babilônia, tiraram o povo judeu da sua terra e levaram para uma terra distante, para a Babilônia. Depois que eles voltaram, que puderam voltar para a sua terra, infelizmente nem todos puderam voltar e nem todos quiseram voltar, 70 anos depois. Dario foi este homem que deu a permissão para que o povo judeu pudesse retornar para a sua terra. Depois da sua morte, muitos anos depois, levanta o seu filho, em grego, chamado Xerxes, mas na linguagem persa, chamado Assuero, que é justamente o rei dessa história, rei Assuero, filho de Dario, o Grande. Este rei, que não conhecia a história ou não se dedicou de fato a aprender sobre a história dos judeus, se viu numa trama mortal, onde um dos seus braços direitos ali, Amã, diz para ele: olha, eu vou te dar 350 toneladas de prata se você destruir um povo. Mas não é um povo qualquer não, é um povo que não obedece às tuas leis. É um povo perigoso.
É um povo que pode se levantar contra o teu reino. É um povo que pode te causar mal. Faça assim, faça assado no dia tal. Vamos destruir este povo. Amados, espanta-nos a forma como o rei Assuero aceitou os termos. Pois ele nem perguntou que povo é esse, qual a sua história, de onde eles vieram, onde de fato as suas leis atrapalham as nossas leis. Mas, induzido pela ganância, pela vontade de se tornar rico, e levado pela displicência de um homem que não se importava muito com o seu próprio povo, ele anuiu e levantou um decreto. Na época onde os decretos dos reis medos e persas não poderiam ser revogados em espécie nenhuma, em momento algum. E então saem seus emissários por todo o reino, dizendo: olha, no dia tal, vocês irão destruir o povo judeu. A morte. Amã havia planejado tudo aquilo. E Mordecai, tio de Esther, vai até a presença do rei clamando, se rasgando em sofrimento, para que o rei pudesse ter misericórdia do seu povo. E então a rainha Esther fica sabendo, manda seus emissários para poder inquirir o porquê daquela situação. Parece que a situação não havia chegado lá no palácio. E então ela fica sabendo por boca de Mordecai que a destruição do povo judeu estava determinada. Há algumas características, irmãos, nessa situação, e uma delas é a ironia, né? A ironia. Porque Deus é que tinha todos os motivos para destruir o povo judeu. Deus é que tinha todos os motivos para dizer: olha, basta, este povo não me agrada mais. Vou acabar com este povo e vou levantar um novo povo temente a mim. Mas não foi Deus que quis acabar com este povo, mas foi um ser humano, um rei dos medos e persas, chamado Assuero, um pecador. Há uma ironia nisso, pois o próprio ser humano é que deseja a destruição do próprio ser humano, causado sempre, em última análise, por desejo de riqueza. Você tem ideia do que é 350 toneladas de prata naquela época? Ou 350 mil toneladas de prata naquela época? Era um absurdo. Mas Amã sabia que poderia roubar essa quantia dos judeus. Amã sabia que poderia lucrar 700 mil toneladas de prata dos judeus, pagava 350 mil toneladas para o rei e ficava no lucro, e ficava rico. Motivação terrível. Mas aqui entra um tema que nós precisamos pensar e queremos pensar com os irmãos nessa noite, construindo um caminho de coragem. Porque quando Esther recebeu essa notícia de Mordecai, ela foi instada por Mordecai, dizendo: você, pela providência de Deus, certamente foi levantada por Deus para levar ao rei a intercessão, para clamar ao rei. E Esther, naquele momento, começa a dialogar com ele, a partir do versículo 8, dizendo: olha, eu como rainha, eu não tenho essa autonomia, eu não tenho essa autoridade, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama. E na lei dos medos e persas, se eu entrar sem ser convidada, eu posso ser morta pelos soldados do rei. Mas jejuem, versículo de número 16. Ela diz: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Era uma situação de morte, era uma situação extremamente delicada. Mas aqui nós vemos uma mulher que se levanta para sair da sua zona de conforto. Pois ela naquele palácio poderia muito bem dizer: não, eu aqui estou
protegida, porque ninguém sabe que eu sou judia. Ninguém sabe que eu pertenço ao povo judeu, então eu estou protegida. E ela chegou a dizer isso para o seu tio, mas o seu tio lembrou: olha, não faça isso, porque pode ser que a espada chegue até você, mesmo você estando dentro do palácio. É por isso que ela chega a essa conclusão de que vai lutar, de que vai se esforçar e que pede o jejum. Para momentos difíceis é necessário clamar ao Senhor, é necessário buscar a Deus. Mas é interessante, irmãos, fazendo um parênteses aqui, a respeito da religiosidade do povo daquela época. Se nós observarmos, o livro de Esther está entre dois livros. O livro de Neemias, depois o livro de Jó. Neemias, nós temos um homem que ora ao Senhor e que faz pelo menos 12 orações durante o livro. No livro de Jó, nós temos um livro que é Deus falando com Jó, é Deus agindo, é Deus mostrando o seu poder, a sua graça. Mas no livro de Esther, é um único livro que você não tem uma única vez o nome de Deus sendo pronunciado. A prática aqui é uma prática religiosa, mas não está subentendido uma devoção total a Deus, pois Mordecai, quando fica sabendo do decreto, ele vai para a porta do rei, clamar ao rei, colocando a sua esperança no rei. Ao passo que, por exemplo, Daniel, quando soube do decreto do rei, naquela época passada, ele foi orar, ele foi clamar a Deus, ele foi jejuar diante do Senhor. Mas Mordecai, ele vai buscar socorro no governo. Quando a religiosidade se perde, a gente levanta outro salvador, levanta os governos, levanta as autoridades. Não parece muito diferente dos nossos tempos, onde o brasileiro acredita mais no ser humano do que no próprio Deus. Onde o brasileiro tem mais facilidade de olhar para o governo, olhar para as instituições, como se as instituições fossem redentoras. Como se os governos e instituições pudessem salvar o ser humano. E não é à toa que nós vivemos o que vivemos, porque muitas pessoas colocam a sua salvação nos governos. Vemos isso ao longo da história, nos últimos anos, 30 anos pelo menos, desde que eu passei a entender um pouco mais a história na qual nós estamos vivendo. Meus amados, Mordecai foi buscar ajuda do rei. O que o rei poderia fazer? Buscar a misericórdia do rei. Um decreto dado não poderia ser revogado. Mas então, aquela jovem vai jejuar. Era o jejum de 3 dias. Era um jejum de calamidade. Ela sai do seu conforto e ela busca diante do Senhor a sua coragem. Esther também libertou-se de toda raiz de amargura, pois ela estava numa situação privilegiada, rainha. E olhando para a história dela, ela poderia dizer: olha, eu perdi meu pai, perdi minha mãe. Agora, pela primeira vez na vida que a sorte sorriu para mim, por que eu vou abandonar o reino? Por que eu vou deixar de ser esta rainha poderosa que eu sou, para me colocar ao lado de um povo que provavelmente vai morrer mesmo? Se ela tivesse amargura no coração, seria a grande oportunidade de dar o troco. Seria a grande oportunidade de causar mal àqueles que talvez tenham causado mal a ela. Mas ela não se deixa levar, irmãos, por aquilo que aconteceu no passado, pelas suas tragédias, de ter crescido sozinha, sem um pai, sem uma mãe. Quem vive essa situação sabe muito bem o quanto é difícil, desde pequeno, você crescer sem o afeto, sem o abraço, sem o beijo do seu pai ou da sua mãe. Criado
digamos assim, pelo tio, né? Pelos familiares. No fundo, parece que não é a mesma coisa. O diabo sabe disso. O inimigo sabe disso. E se essa pessoa, essa criança, essa jovem, não buscar orientação em Deus, o diabo todos os dias vai barulhar no ouvido dela: você não é ninguém, você não presta, você tem uma vida infeliz. Por que você está pensando que as pessoas gostam de você? Ninguém gosta de você, olha, você está sozinho. E vai jogando na mente dessa pessoa situações simplesmente para destruir a sua alma, a sua alegria. Mas vemos aqui que Esther, mesmo tendo uma história de muito sofrimento, ela não se deixou levar pelo seu passado de sofrimento, mas ela determinou um futuro diferente. Ela não ficou presa àquele passado, mas ela foi à frente. Não deixou que a amargura tomasse conta do seu coração. Quantas pessoas têm essa facilidade? Ah, fulano, só de falar no nome daquela pessoa, parece que o coração já ferve. A pressão vem aqui, ó, parece que vai subir, vai romper a cabeça, por causa de algo ruim que aconteceu no passado. Às vezes foi uma palavra, às vezes foi um olhar, foi algo, uma decisão, aquilo que fez ou que não fez. E por causa destas coisas se rompe um relacionamento. Não podemos viver de acordo com o que aconteceu no passado, mas precisamos olhar para frente, para Deus e dizer: agora será diferente. Agora será diferente. Ela não se deixa levar por essa amargura. E ela foi corajosa e se levantou pelos judeus. Essa é a consequência, irmãos. Ela foi corajosa e se levantou para ajudar o seu próprio povo. Se colocou na brecha, se colocou para ajudar, para fazer algo que custava a vida dela, pois ela deveria se arriscar. Primeiro, ela jejua. Depois, ela cria um plano. Parece muito fácil. Ela chega diante do rei e fala quanta verdade. Mas não. Ela faz um convite para um jantar especial e que a mãe esteja junto. Olha como esta mulher foi sábia diante do Senhor. Na sua coragem, ela se dispôs. E ela faz esse jantar. Resumindo a história, a mãe e o rei se apresentam nesse jantar. E naquele momento ela começa a dizer para ele: olha, eu vou morrer. Eu vou morrer por causa de Amã. Porque ele fez um decreto. E nesse decreto vai matar o meu povo. E quando o rei fica sabendo dessa situação, ele sai transtornado para o lado, para um outro cômodo. E Amã, percebendo então que o mal já estava determinado, ele vai pegar nela para poder falar: olha, Esther, me ajuda. E quando ele vai pegar nela, ele tropeça, cai em cima dela. E nessa hora o rei chega. Veja como a providência de Deus. Uma ira sobe no rei, porque além de ter enganado o rei, agora estava abusando da própria esposa na cara dele. E ali foi o fim daquele homem, de Amã, pelo que ele fez. Então, Assuero se levanta para ajudar os judeus, Mesmo quando as situações são extremamente difíceis, Deus provisiona os meios necessários, irmãos. O decreto não poderia ser revogado. Para nós poderia ser fácil, olha, cancela o decreto. Mas havia uma tradição. Sabe aquelas tradições que diz que o ensino dado da cátedra, da cadeira principal, jamais pode ser revogado, jamais pode ser mudado? Assim era também entre os medos e os persas. Não poderia ser revogado o decreto. Então, o rei fez um novo decreto, dando aos judeus toda a autoridade de pegarem armas. E aqui é uma defesa para o uso das armas. O rei deu autoridade para os judeus pegarem armas para se defenderem em todos os países aonde eles estivessem.
porque os inimigos se levantariam no dia tal para matá-los. O rei então deu autoridade para que eles pudessem se defender com as armas que eles tivessem. E assim foi feito. O povo judeu não foi aniquilado, não foi morto. Há de dizer aqui também que esse plano é satânico, né? Acabar com o povo judeu. O objetivo é que o Cristo não viesse dos judeus. O objetivo era que Jesus Cristo não nascesse. Com o aniquilamento dos judeus, o inimigo conseguiria o seu objetivo. Mas Deus é o Senhor da história, de todos os povos e de todas as coisas. Ele providencia um caminho para a salvação. Um caminho que passou pela coragem de uma mulher e um caminho que passa também pela nossa coragem nos nossos dias. Portanto, nós temos alguns princípios que nós não podemos sair daqui sem entendermos mais claramente. O primeiro deles é entender com a mente e o coração a importância do que você deve fazer. Você sabe a importância daquilo que você, como cristão, faz neste mundo? Hoje, nós temos uma situação muito cômoda de proclamar nos eirados, com liberdade, o nome do Senhor Jesus, como alguns países vizinhos nossos tinham alguns anos atrás. Mas hoje eles não têm mais. Não há mais essa liberdade nesses lugares. E você sabe o custo disso? Eu já falei aqui sobre a primavera árabe, que na verdade era o inverno árabe, onde grupos mais xiitas e mais prejudiciais tomaram o poder e sufocaram os cristãos. No Afeganistão, por exemplo, há sim um avanço global para calar os cristãos. E eles estão de olho no Brasil, porque é um país estratégico. É um país estratégico, meus irmãos. E há sim interesse de calar. E nós sabemos que historicamente entre 60 e 100 milhões de pessoas morreram, dentre eles muitos cristãos, 10 vezes mais do que os judeus. Isso no século passado. Para impedir que as pessoas tivessem a liberdade de cultuar o nome do Senhor. Portanto, você entende o que você deve fazer como cristão? Nós precisamos entender. Retirar também todo o lixo acumulado por anos de problemas. Esther viveu anos de dificuldades. Quando ela não era absolutamente ninguém, de repente, pela providência de Deus, o rei expulsa a rainha e lança-se um decreto em todo o reino para se procurar uma moça, uma jovem que fosse e fizesse parte do palácio real, e durante um ano ela seria tratada com os melhores ungüentos e perfumes para se apresentar ao rei. E foi ela, aquela judia, a escolhida para estar naquele lugar. Eu fico pensando, ela poderia muito bem dizer: agora é minha vez, agora eu estou por cima, agora é minha vez de causar o mal àqueles que me causaram mal. Mas não. A gente não pode se deixar levar pelo sofrimento causado no passado, pois estas coisas ferem e atrapalham a nossa vida espiritual. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos abençoar, mas se nós ficarmos presos nesse passado, pelos problemas que aconteceram, nós não conseguimos avançar. E nós precisamos avançar, irmãos, pela obra de Deus, para o crescimento da obra de Deus, para que esta obra possa alcançar todos os lugares. A nossa fé precisa estar bem firmada diante de Deus. Pavimentar o caminho com coragem para fazer a diferença. O que Deus quer de você no trabalho onde você está. O que Deus quer de você na sua família. Com aquele parente enjoado, chato, que você não considera. Deus está tratando a sua humildade. Deus está tratando o seu coração com aquele companheiro de serviço que é intragável, né? Deus está tratando a sua humildade, a sua devoção, o seu desejo de orar, de buscar ao Senhor, de clamar por aquele nome. Apresenta o nome dele logo de manhã.
Senhor, abençoa fulano, me ajude a amá-lo, me ajude a entender aquela vida, me ajude a administrar essa situação. Esteja comigo, Senhor. Não fique empurrando o problema, não. Avance. Ore, coloque na presença do Senhor. Se humilhe, peça perdão. Faça o que a Bíblia ensina, seja você a pedir perdão. Não fique esperando aquele que nem tem temor do coração de Deus, não. Seja você a dar o exemplo, a se humilhar, porque aqueles que se humilham, eles serão exaltados. Não necessariamente pela pessoa na qual você está se humilhando, mas por Deus. Deus é que vai te exaltar. Deus é que vai te dar a vitória. Não fique esperando que vai ser o outro que vai lá pedir perdão. Oh, me perdoe e tal, pelo que eu fiz. Não. É Deus é que vai estar te abençoando. Se você estiver disposto a cumprir a palavra do Senhor, o ensinamento da palavra do Senhor. Trabalhar em favor do crescimento do próximo como estilo de vida e não como uma programação ou evento. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Só para citar como exemplo, irmãos, ano passado, nossa junta diaconal, só da nossa igreja, distribuiu 130 cestas básicas. Olha que bênção, meus queridos. Você não tem ideia do que é isso. Mas para quem recebe, ele tem ideia do que é isso. Isso nós devemos fazer. E Deus levantou diversos, dezenas de irmãos nesta igreja para colaborar e para ajudar, para dizer, eu quero estar presente. Mas eu quero dizer para você, não faça isso apenas como uma programação, apenas como um evento. Ah, tal dia vai ser o evento tal que eu tenho que fazer isso. Não, esquece. Faça de fato como um jeito de viver, um jeito de adorar ao Senhor, de dizer, Pai, o Senhor me deu tanto, eu quero te devolver tanto. Eu quero te louvar também ajudando, porque eu fui ajudado pelo Senhor e eu quero ajudar também. Algo que venha lá do seu coração. Ah, o que você tem? Um prato de comida, amém, aleluia. É isso que você vai fazer. Fique esperando, né? Como dizer, desejoso que alguém bata a porta da sua casa e que você tenha um prato de comida para oferecer. E você sai feliz, dizendo, está aqui, ó, preparei com muito amor e carinho para você. Isso é ter desejo de ajudar as pessoas, mas sabe o que acontece? Toca o interfone. Ah, mãe, é alguém pedindo comida. Não, disse que eu não estou não, disse que não tem. Ah, pai, é alguém que está pedindo dinheiro. Não, fala que eu não estou. Meu Deus, Deus tem misericórdia dessas atitudes. Se Deus enviou, que nós possamos ajudar. Se Deus mandou, é porque nós temos condições de ajudar. E se nós não podemos ajudar, mas talvez a gente sabe quem faz. Procure a junta diaconal da igreja. Não é verdade? Procure a junta diaconal da igreja. Deus vai te abençoar. E eu gostaria de concluir dizendo que Esther arriscou abrir mão de sua vida e de seu palácio terreno. Porém, Jesus Cristo, voluntariamente, abriu mão de seu palácio celestial e entregou sua vida para salvar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Enquanto que Esther correu o risco de perder o seu palácio terreno ali, Jesus Cristo desce do seu palácio celestial. A sua deidade, ele se desfaz ali em Filipenses capítulo 2. Paulo vai dizer que ele deixa tudo, deixa toda a glória, deixa todo o poder e desce para nascer como uma criança, para ser amamentada, para aprender o hebraico, para poder se comunicar com sua mãe, com seu pai, para aprender a andar, para depois de grande subir numa cruz. Ele faz isso por mim, ele faz isso por você, meus queridos. Então nós precisamos entender isso e internalizar essa verdade em nosso coração. Ele fez tudo isso por nós. Esther é apenas um exemplo, uma miragem, mas Jesus
é o verdadeiro, é o grande Deus. Ele fez o sacrifício real e verdadeiro para nos alcançar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E eu pergunto, o que nós temos feito, como nós temos vivido? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você já entendeu? Ou você ainda não entendeu? Hoje nós tivemos uma aula na classe de iniciação na fé. E nós falávamos um pouquinho disso para os nossos alunos ali. Mostrando que a nossa vida aqui, ela tem um fim. A verdadeira vida vem depois. Aqui é passageiro, aqui é temporário. Aqui é apenas um ponto de ônibus. Você está esperando o ônibus para ir para o verdadeiro local, para a verdadeira casa. Então não se acostume com essas coisas aqui. Alguns vão com 90 anos, mas essa pandemia mostrou que alguns vão com 30, infelizmente. Outros até com menos, porque Deus é soberano para chamar quando Ele quiser. Portanto, nós precisamos estar preparados todos os dias e entender que a nossa vida aqui não é para sempre, é passageira. Estamos de passagem e Jesus Cristo veio nos abrir a oportunidade para a salvação, para a vida eterna. E é nele que nós precisamos olhar para entender. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Foi isso que ele fez. Foi isso o que Jesus fez naquela cruz por mim, por você. Ele deu voluntariamente. Não foi os judeus que crucificaram a Jesus, foi ele que voluntariamente se entregou naquela cruz pela nossa vida. Quero orar pela sua vida. Quero pedir ao Senhor Jesus que esteja te abençoando para que esta mensagem não fique no esquecimento. Se você quer orar comigo, eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Eu gostaria que você se colocasse na presença do Senhor, não na minha presença, e dissesse: Deus, me ajuda. Eu não sei o que vai acontecer agora. Nós estamos vivendo, estamos seguindo o nosso curso. De repente alguém se levanta e planeja o mal contra nós, e o mal vem. Aquilo que Paulo disse, o dia mau chega. E aí, o que nós vamos fazer? Como vai ser a nossa vida? Nós precisamos estar preparados. Que Deus nos socorra, que Deus nos ajude e que nós tenhamos coragem para fazer aquilo que é certo, aquilo que é agradável diante do Senhor.